Oi, gente, a paz do Senhor Jesus. Eu tô abismada de como tá sendo difícil gravar esse vídeo hoje. Meu Deus, tentei hoje em casa 2 vezes, tentei na casa da minha mãe 2 vezes, tentei, mas agora vai dar certo, em nome de Jesus. Vai dar certo, esse vídeo vai sair hoje, em nome de Jesus. Amém? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo que o Senhor direcionou para eu gravar com vocês hoje, a palavra que o Senhor me deu, está direcionado a gente não parar no meio do caminho. Não parar no meio do caminho, perseverar naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E olha eu aqui vivendo isso na prática, né? Amém, Jesus, glória a Deus. E o que acontece é que muitas vezes quando o Senhor nos chama para viver algo novo com o Senhor, para fazer algo para o Senhor, a gente fica naquela ânsia assim da novidade, né? Naquela empolgação de fazer, de viver e tudo mais. Só que vai chegando, vai passando o tempo, vai chegando os dias ali do propósito e vai ficando mais pesado, mais cansativo. Os desafios vão chegando, as circunstâncias vão nos encurralando muitas vezes. Mas eu quero te dizer nesse dia de hoje que, assim como está escrito lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, o Senhor que começou a boa obra dele em nós, Ele é fiel para cumprir. Ele é fiel para cumprir toda a boa obra dele em nós até o dia de Cristo Jesus. Amém? Então, tudo que o Senhor tem para fazer na sua vida, Ele é fiel para cumprir. Todas as promessas que o Senhor nos fez, Ele é fiel para cumprir. E é Ele quem vai terminar a boa obra dele na nossa vida. Você pode pensar assim, mas o ano está acabando, Deus não vai fazer mais nada não. Mas agora não dá tempo. O tempo do Senhor é perfeito. Tudo no tempo do Senhor é perfeito. E Ele faz. Ele criou o mundo com a palavra dele, criou o mundo inteiro. Pensa aí no tamanho do mundo, nas galáxias, no tamanho da profundidade do oceano, que nem é tão estudado assim profundamente pelo homem ainda, pela ciência. O homem nem conhece, lá tem uma porcentagem pequena só que o homem conhece do fundo do mar. Agora você imagina esse Deus tremendo, grandioso, que criou céus e terras. Ele é fiel para cumprir cada promessa que ele fez na nossa vida, amém? E o Senhor me dá um texto aqui no livro de Gênesis, capítulo 11, que vai falar sobre a história da família de Terá. Terá foi o pai de Abraão. E aqui diz assim, Terá gerou Abrão, Naor e Harã. E Harã gerou Ló. Harã morreu em Ur dos Caldeus, sua terra natal, quando ainda vivia Terá, seu pai. Aí lá no versículo 31 diz assim, Terá tomou seu filho Abrão, seu neto Ló, filho de Harã, e sua nora Sarai, mulher de seu filho Abrão, e juntos partiram de Ur dos Caldeus para Canaã. Mas ao chegarem a Harã, estabeleceram-se ali. E aqui eu quero que você preste atenção, porque Terá, ele tinha um caminho a ser percorrido. Ele saiu de Ur dos Caldeus para ir para a terra de Canaã. E lá na frente, a gente lendo a palavra, a gente vai descobrir, vai entender que Canaã era a terra prometida, o nome da terra prometida que o Senhor tinha preparado para Israel, para a descendência de Abraão. Só que a Bíblia fala assim, no versículo 32, Terá viveu 205 anos e morreu em Harã. E coincidentemente, ou não, né? O nome desse lugar em que Terá morreu, aqui diz que ele viveu 205 anos lá, se estabeleceu lá e morreu. E o nome desse lugar é o mesmo nome do filho dele, do filho que ele perdeu. E ao invés de seguir para a terra de Canaã, Terá ficou ali. Pode ser que ele tenha olhado para a circunstância, pode ser que ele tenha se lembrado do filho dele e tenha ficado ali para chorar o luto mais um pouco, mais uma vez. Eu não sei o que é que motivou a Terá a parar naquele lugar. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida para você parar, para você desanimar, para você parar na metade do caminho. Não sei se foi alguém que você perdeu, eu não sei se foi um sonho que não se realizou ainda e você desanimou. Eu não sei o que pode ter acontecido, mas o Senhor, nessa palavra aqui de hoje, o Senhor nos diz para a gente não parar no meio do caminho. O Senhor nos convida, assim como o Senhor chamou Abraão,
logo adiante, no capítulo 12. Sai, Abraão, da sua terra, da tua parentela, vá para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, o Senhor estava chamando Abraão para continuar o caminho, para continuar a jornada. Eu sei que falar é mais fácil do que fazer, mas quando está na metade, sempre vai bater o cansaço. Quando chega na metade, por exemplo, você está fazendo uma faculdade, está fazendo um curso. Quando chega na metade, você olha assim, meu Deus, o que é que eu fui inventar na minha cabeça? Deus, agora eu não sei se eu continuo, se eu termino isso aqui, ou se eu desisto, se eu volto para trás. E o Senhor, Ele quer que a gente continue, ainda que esteja difícil, ainda que seja desconfortável, ainda que esteja doendo. Isso não pode te parar. O desconforto não pode te parar, a dor não pode te parar, o luto não pode parar você. Porque o Senhor, Ele tem um propósito na sua vida. E Ele vai completar a boa obra dEle em você. Então nós precisamos seguir a jornada. Assim como o Senhor chamou Abraão para sair de onde o pai dele tinha parado. Sai, Abraão, da terra do seu pai, do meio da sua parentela e vá. Continua, Abraão. Continua. Não é para você parar só porque fulaninho parou. Não é para você parar só porque os seus parentes pararam. É para você continuar, porque eu tenho um propósito na sua vida, eu tenho um chamado para você. E a Bíblia fala que o Senhor não nos deu espírito de medo, mas nos deu espírito de coragem, amor e equilíbrio. Nós precisamos ter essa coragem para perseverar, essa coragem para continuar obedecendo, essa coragem para confiar em Deus, mesmo que a gente não entenda as circunstâncias ao nosso redor. Mas a gente sempre vai trazer à memória aquilo que nos traz esperança. Que o Senhor é Ele que vai completar a boa obra dele em nós. Então nós precisamos continuar, perseverar, permanecer no Senhor, permanecer obedecendo. Quando Pedro saiu do barco para andar sobre as águas com Jesus, Pedro foi todo animado. Eu conjecturando aqui. Pedro saiu do barco, Pedro começou a andar sobre as águas. Pedro caminhou sobre as águas. Ele estava olhando para Jesus, ele não tirou os olhos dele de Cristo. Só que a Bíblia diz que quando Pedro começou a olhar para a ventania, olhar para a tempestade que estava ali ao redor dele, Pedro começou a afundar. Pedro parou de caminhar. Pedro parou. E aí ele começou a afundar. E muitas vezes o Senhor sabe, você sabe também, a gente sabe que a gente é ser humano, que a gente é fraco mesmo, que a gente tem pouca força. Como está escrito lá em Apocalipse capítulo 3. Sei que tens pouca força. Eu sei que você é fraco, eu sei que você tem pouca força. Jesus fala assim. Mas você tem guardado o meu nome, você tem guardado a minha palavra. E é nisso que a gente vai se apegar. A gente vai se apegar na palavra de Deus, a gente vai se apegar nas promessas do Senhor para a nossa vida. Por mais que esteja doendo, por mais que esteja difícil, por mais que esteja assim, meu Deus, eu não sei se eu vou para frente ou para trás, mas eu vou permanecer aos pés de Jesus. E esse vídeo é um milagre praticamente, porque ontem, eu nem consegui postar o vídeo de ontem aqui, do propósito, do 13º dia, porque a circunstância me pegou tão de cheio nas minhas emoções, eu tava mal, a minha casa tava mal, as coisas parece que tava assim um redemoinho no dia de ontem, e eu falei, Deus, e agora? Como é que eu faço? Como é que eu continuo? Como é que eu continuo andando sobre as águas? Como é, Jesus? Como é? E aí o Espírito Santo foi ensinando, falando assim, filha, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, e a minha graça te basta. Então a gente reconhece, Senhor, nós somos fracos mesmo, nós somos dependentes do Senhor, e sem Deus nós não podemos fazer nada. Jesus fala lá em João 15, sem mim nada podeis fazer. Glória a Deus, aleluia, Jesus, glória a Deus. E o Senhor nos convida a perseverar, a não parar no meio do caminho. Porque no meio, eu sei que é dolorido, no meio, você está na metade. A gente está na metade do propósito aqui de 21 dias, no meio. E vem tribulação, e vem luta, e vem dor, e vem desconforto, mas a gente tem que continuar. A gente tem que continuar. Por quê? Se tem luta, é porque depois tem vitória. A Bíblia fala lá em Lamentações capítulo 3, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque a nossa alegria
está em Cristo e a graça dele nos basta. E eu digo mais uma vez que esse vídeo é um milagre, porque ontem, gente, eu tava de um jeito, vivendo isso aí do choro durando a noite toda. Porque só quem passou por isso, do choro durar a noite todinha, sabe como é difícil, como é doloroso. Você acorda que o olho nem abre direito, de tão chato que tá. Mas o Senhor é bom. Ele redime o nosso tempo, Ele redime a nossa vida. Ele que tira a gente do lamaçal do pecado, Ele que tira a gente. Ele que tira a gente das ruínas e coloca a gente com os pés firmados nele. Persevere na oração, persevere naqueles sonhos que você tem, que o Senhor colocou no seu coração para você viver, para você realizar. Não desista daquilo que o Senhor já colocou na sua mão, não desista do seu casamento, não desista da sua faculdade, não desista dos sonhos que tem aí dentro de você, que só você e Deus sabe. Coisas assim impossíveis de viver, que você fala assim, ah, Deus, já acabou, não dá mais tempo não. Não dá mais tempo não. Aí você olha assim, ó Deus, eu tenho tanta coisa aqui para resolver, tanta coisa para pagar, fim de ano já chegou, não vai dar tempo mais não, agora só ano que vem. Não duvide que o Senhor pode, de repente do Senhor pode acontecer assim para você, de repente, num dia comum. Num dia que você menos espera, o Senhor vai lá e resolve tudo, porque Ele é Deus. Ele está no controle de todas as coisas, inclusive da minha e da sua vida. Continue buscando, continue orando, mesmo estando desconfortável, mesmo estando doendo. Lembra de Jesus. Jesus carregou a cruz, carregou o madeiro, mesmo estando desconfortável, mesmo estando doendo, mesmo ele estando todo rasgado, sendo cuspido, humilhado. Ele perseverou. Ele obedeceu. E não tinha essa assim de falar, ah, não, vamos parar um pouquinho aqui, gente, porque deu sede. Vamos parar um pouquinho aqui porque eu quero ir no banheiro. Vamos parar um pouquinho aqui porque tá doendo agora, então vamos deixar para outro dia. Esse negócio aqui de cruz, espera aí, deixa eu descansar. Muitas vezes não. E não, muitas vezes não vai dar para fazer isso não. Muitas vezes a gente só vai ter que carregar a nossa própria cruz e perseverar. Perseverar até o fim. O Senhor nos diz em sua palavra, aquele que perseverar até o fim, ao vencedor, dar-lhe-ei a coroa da vida. Então, que eu e você, a gente venha perseverar nos caminhos do Senhor, perseverar no caminho estreito de Deus, perseverar carregando a nossa cruz. Não desista, por mais que pareça que você está perdendo, por mais que pareça que está dando tudo errado, por mais que tenha tanta luta, tanta retaliação, tanta humilhação. Você olha com os olhos da fé. Pensa assim, quanto mais difícil está ficando, é porque a minha bênção está mais perto de chegar. Está ficando mais difícil, porque a minha bênção está perto de chegar. Jesus, quando estava carregando a cruz, parecia que ele estava perdendo. Parecia que Jesus estava perdendo. Eles olhavam, ué, não é esse aí o Cristo? Não é esse aí o Filho de Deus? E está nessa situação agora? Curou tanta gente, libertou tantos cativos, e agora não pode salvar ele mesmo da cruz? Muita gente apontou Jesus. Muita gente zombou de Jesus. Mas ele perseverou. Ele foi fiel até o fim. Ele não parou no meio do caminho. Ai de nós, se Jesus tivesse parado no meio do caminho. Davi, quando foi derrotar Golias, caçoaram de Davi. Israel estava amedrontado por causa de Golias. Estava lá sendo afrontado mais de 30 dias lá, Golias zombando da cara do povo de Israel. E aí chega Davi, um molequinho magricela. Vai lá Davi e os irmãos começam a caçoar de Davi. Começam a colocar expectativas humanas em cima de Davi. Eles deram a armadura de Saul para Davi. Não, você só vai desse jeito aqui, Davi. E Davi se despiu da armadura de Saul, porque ele sabia da fraqueza dele. Ele sabia que ele não ia dar conta da armadura de Saul. Ele sabia que se ele fosse com a armadura de Saul, ele ia parar no meio do caminho, porque ele não ia dar conta. E aí ele se despiu daquela armadura e foi, não na força dele mesmo, não confiando nele mesmo, mas ele foi em nome do Senhor dos Exércitos, em nome de Deus, e ele venceu.
Então, mesmo na nossa pouca força, o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Mesmo quando a gente está ali na metade, sem força, sem ânimo, o poder do Senhor se aperfeiçoa na nossa fraqueza. A palavra diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Na presença do Senhor, quando a gente está na presença dEle, até a tristeza salta de alegria. Não desanima, não perca sua esperança, não perca sua fé, que Deus vai fazer um milagre, de que Deus vai completar a obra dele na sua vida. Deus ainda não acabou. O ano pode estar acabando, mas o Senhor ainda não acabou. O Senhor ainda não acabou. O Senhor ainda vai fazer mais do que a gente imagina. O Senhor é bom. O Senhor é bom. Então não pare no meio do caminho. Persevere, continue, porque o Senhor vai terminar a boa obra dele na nossa vida. Amém? Pai, muito obrigada por essa palavra. Obrigada, Senhor, porque o teu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Pai, obrigada, Espírito Santo, por nos conduzir, por nos ensinar, por fortalecer e renovar, Deus, a nossa vida, a nossa esperança no Senhor. Pai, muito obrigada, Pai, pela tua bondade e misericórdia. Muito obrigada, Senhor, pela tua presença. Pai, obrigada. Obrigada por cada um que me assiste, por cada um que me acompanha por aqui. Obrigada, Senhor, em nome de Jesus. Por cada um que está sendo alcançado pelo Evangelho do Senhor. Assim, eu te louvo, te agradeço. Muito obrigada, Pai. Então, gente, não pare no meio do caminho. Fique com Deus e até o próximo vídeo.